Estão em direto. Então, boa tarde, muito obrigado a todos por se juntarem a este webinar. É o segundo webinar numa série de vários webinars, 12 webinars ao longo do ano, numa iniciativa promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, na qual a SPMS também teve muito gosto e honra em se poder juntar através de um protocolo. Nós tivemos já um primeiro webinar em que o professor Henrique Martins participou e até já está disponível no YouTube, no canal da APA, que podem ver também no próprio site da APA. E hoje é um tema dedicado à cibersegurança. Temos connosco como orador o Sérgio Silva. O Sérgio Silva é o fundador da Cibersec. Esteve há mais de 20 anos na administração pública portuguesa, é especializado em Cyberintelligence, Open Source e Ethical Hacking. Foi responsável por vários projetos da Comissão Europeia, foi chefe de divisão de informação do Conselho Superior da Magistratura e é atualmente coordenador do Programa Avançado em Segurança Informática e Ethical Hacking da Information Systems School, bem como diretor da Academia Nacional de Cibersegurança. Comigo a moderar esta sessão de cibersegurança temos também o Miguel Cabral Pinho da APA. Portanto, a nível de cibersegurança e aqui um bocadinho agora no que é a perspectiva ou no que é a visão da cibersegurança pela SPMS, pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, nós olhamos para a cibersegurança em 4 grandes vertentes, ou 4 grandes níveis. Numa lógica micro, portanto vou começar do mais pequeno para o maior, numa lógica micro, do ponto de vista de como todas as organizações precisam de olhar para a cibersegurança, numa lógica de proteção dos seus próprios recursos e da sua informação. Depois, numa lógica um bocadinho mais alargada, no âmbito do papel relativamente especial que a SPMS tem nesta matéria no Serviço Nacional de Saúde e no Ministério da Saúde, por inerência dos sistemas de informação e serviços digitais que nós produzimos e que colocamos à disponibilização dos profissionais e dos cidadãos. Numa vertente já mais nacional, enquanto, digamos, representante e promotor no setor da saúde, que é um dos setores, entre os diversos outros setores, que tem no seu conjunto que fazer a segurança nacional de dados e de informação, portanto, e a cibersegurança. E, portanto, aí nesse setor nós temos tentado promover uma articulação entre a administração pública, portanto, o setor público, o setor social e o setor privado, através entre outras coisas, através, nomeadamente, do GACS, o que nós chamamos o Grupo de Acompanhamento para a Cibersegurança na Saúde, que é um grupo relativamente informal, mas já com alguns estatutos, com algumas normas e com já várias reuniões realizadas e até já com algum trabalho em curso e que brevemente, se calhar, teremos também já mesmo alguns entregáveis para, como evidência concreta do trabalho conjunto que temos feito nesse âmbito nacional. E depois, a nível internacional, temos também tentado manter uma boa articulação e cooperação com os nossos, com entidades como as nossas, no nosso setor da saúde, mas noutros países. E por exemplo, recentemente herdamos a responsabilidade de ser share no capítulo da cibersegurança, no grupo específico da cibersegurança, no âmbito do Global Digital Health Partnership, uma parceria internacional em redor da saúde digital, e que tem 3, 4 vertentes de trabalho. Uma delas é dedicada à cibersegurança, e a SPMS está aí a representar as parcerias que nós desenvolvemos nacionalmente e internamente no SNS em âmbito internacional. E, portanto, a cibersegurança é, efetivamente, para nós algo muito importante,
muito fruto deste entendimento, e eu creio que com isto o Sérgio poderá desenvolver um pouco a apresentação que nos vai fazer através deste webinar, porque a cibersegurança, estava eu a dizer que é muito importante para quem se reconhece como tendo como missão final providenciar serviços digitais que possibilitem uma boa saúde de todos os cidadãos. E a saúde, se está cada vez mais ligada a serviços digitais, está também cada vez mais ligada à informação e a dados, e portanto há que tomar boa conta desses dados e dessa informação e garantir a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade da informação, os princípios basilares da cibersegurança. E com isto pedia se calhar ao Sérgio se queria ou se poderia avançar para a apresentação que nos queira fazer hoje. Ok, obrigado Pedro. Muito boa tarde a todos os que estão neste webinar e que estão a dispensar um bocadinho da vossa tarde para me ouvir falar sobre este tema, que é a cibersegurança, um tema que efetivamente está na moda. É um tema que vamos ouvir falar muito durante este ano, e é um tema que eu espero que após a minha apresentação se atinja um nível mais de consciencialização sobre os perigos que estamos a correr e algumas ações que deveríamos fazer para tornar as nossas organizações e a nós próprios mais seguros no ciberespaço. Portanto, vou aproveitar um bocadinho de publicidade para a CyberSec. A CyberSec é uma empresa, uma marca 100% portuguesa, uma empresa também, cujo foco é o ensino da cibersegurança e tentar que Portugal aumente o seu estado de cibersoberania, ou seja, trabalhamos exclusivamente com empresas nacionais. Já foi feita aqui uma apresentação minha, este é o meu e-mail. Após esta apresentação ou durante, estejam à vontade para me enviar um e-mail com qualquer assunto que seja, nem que seja para enviar um vídeo de gatinhos ou qualquer coisa do género. Estou também nestas redes sociais, portanto, se nos encontrarmos por lá, também podemos discutir alguns assuntos ou outros de cibersegurança. E eu gosto de começar todas as minhas apresentações com algo que eu acho que é basilar na área da cibersegurança e que é o grande pilar que define a fronteira entre a verdade e a mentira nesta área. E o que define a fronteira entre a verdade e a mentira nesta área é que nós não podemos garantir a segurança total de um sistema. Nós podemos sempre reduzir a sua insegurança. Ou seja, se alguém vos tentar vender um sistema, uma aplicação, uma peça de hardware, o que é que seja, e disser, este sistema é 100% seguro, as duas uma, ou essa pessoa não sabe o que é que está a dizer, ou está a mentir. Porque não existem sistemas 100% seguros. Existem sistemas menos inseguros. E nós, em cibersegurança, temos de trabalhar com algo que é o fator de risco. E o fator de risco é o que nós tentamos reduzir todos os dias. E o fator de risco depende de todos nós. Depende desde a pessoa que atende os telefonemas, recebe as encomendas, até ao administrador que é relutante em dar orçamento para a área da cibersegurança porque é algo que ele não vê, portanto é algo invisível. Em Portugal, o panorama nacional não é animador. Estes são os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, RASI, que é publicado em meados de março de cada ano. Vocês podem procurar na internet por este relatório. Fala sobre todo tipo de crime em Portugal e tem uma secção sobre o crime informático. E aqui nós podemos ver que, efetivamente, o crime informático está em crescimento em Portugal. Houve uma inflexão em 2009. 2009 foi o ano também que foi publicada a Lei do Cibercrime, que é uma das leis mais avançadas a nível mundial em termos de crime informático. Portanto, estas coisas já acontecem em Portugal e
Se pegarmos nestes números e formos ver a tipificação, nós vemos que a grande fatia do crime informático em Portugal é efetivamente o acesso ou a interseção ilegítima, logo seguido pela falsidade informática e a sabotagem. É engraçado vermos sabotagem em terceiro lugar. Porquê? Porque a sabotagem é o dano puro e duro do sistema, ou seja, o atacante não quer extrair dados, não quer obter informação, quer pura e simplesmente fazer com que o sistema deixe de funcionar. Há outro conceito interessante, que é, muitas vezes nós pensamos no atacante como sendo alguém de fora, mas o facto é que muitos dos ataques que são feitos em sistemas informáticos são feitos por pessoas internas das organizações. E é aí que nós temos também que levantar as defesas, ou seja, não só temos as firewalls, temos os IDS, temos toda a tecnologia, mas também estamos preparados para lidar com ataques internos, como, por exemplo, um funcionário que se despediu ou que foi demitido. Que mecanismos ou que procedimentos é que temos para proteger a informação da nossa organização nesses estados? Temos notícias destas também. Ajudante pedreiro pirateou o site da ONU. Efetivamente, quando lemos isto, parece-nos um bocado estranho como é que um ajudante pedreiro consegue piratear um site da ONU, seja ajudante pedreiro, seja outra profissão qualquer não ligada à informática, mas efetivamente isto é uma realidade cada vez maior, ou seja, que realidade é essa? É uma realidade em que pessoas que não estão diretamente ligadas à tecnologia ou a áreas tecnológicas conseguem fazer ciberataques. E conseguem fazer porquê? Porque hoje em dia está tudo na internet. Ou seja, quem se dedicar a estudar consegue obter o conhecimento e consegue obter as ferramentas para executar determinados tipos de ataques. Ou seja, esta notícia, eu não sei se é verdade ou não, mas poderia ser verdade porque, efetivamente, as pessoas podem procurar o conhecimento e podem encontrar as ferramentas que hoje em dia são muito fáceis de utilizar para executar um ciberataque. Em Portugal, nós temos também já notícias de ataques informáticos a instituições médicas e afins, como por exemplo este ataque que houve à Fundação Champalimau. Penso que o ano passado houve também um ataque informático, também veio, esta notícia é de 29 de novembro de 2018, portanto, para frente de 2018, houve um ataque também informático aos hospitais da CUF. Já no fim de 2019 houve também um ataque informático à Câmara de Vinhais, que teve algum tempo com perturbações no seu serviço, e a verdade é que aquela máxima que se dizia, isto não acontece em Portugal. O facto é que já acontece e acontece diariamente em Portugal. Cada vez existem mais ciberataques, cada vez existem organizações mais comprometidas e está a tornar-se um problema sério, porque temos inclusivamente organizações que já tiveram que fechar portas por causa de um ciberataque, por causa de um ransomware, por exemplo. Em Portugal temos também muito caminho para andar. Temos, por exemplo, esta alerta, que foi o alerta número 1 de 2019, do ano passado, da CyberSec, em que o que se passava era que um fabricante de bombas de insulina emitiu um alerta a dizer que havia um determinado modelo que poderia ser atacado, ou seja, poderiam ser manipulados os valores de dar mais insulina ou menos insulina ao doente e, como tal, causar danos à pessoa. Este fabricante emitiu este alerta, disponibilizou-se logo para fazer a troca dos equipamentos por um que não tinha essa vulnerabilidade. A questão é que muitos diabéticos em Portugal não receberam esta informação. E então muitos diabéticos em Portugal continuaram a usar, possivelmente, este modelo sem que tivessem sido alertados para o perigo que estavam a correr. Ou seja, nós necessitamos, efetivamente, ter aqui mecanismos de alerta e de resposta muito, muito mais célere do que os que existem neste momento. Esta é uma imagem interessante que foi tirada o ano passado, em setembro, num dos principais hospitais de Lisboa, e
Do outro lado, temos um aviso da Microsoft que diz que o Windows XP vai ser descontinuado em 8 de abril de 2014. Portanto, nós temos a Microsoft a avisar que vai descontinuar o sistema operativo em 2014 e em 2019 temos o mesmo sistema operativo a funcionar alegremente num hospital nacional. Portanto, não é preciso saber muito de tecnologia, nem ter muitos conhecimentos para saber o que é que pode acontecer aqui. Ou seja, temos uma unidade hospitalar a correr um sistema operativo que não devia estar a ser utilizado. Eu entendo que muitas vezes a migração ou o upgrade destes sistemas operativos é complicado porque existem uma série de equipamentos à volta, equipamentos médicos, que necessitam, às vezes, de um determinado sistema operativo, de uma determinada versão para funcionarem. Mas é por isso também que, cada vez que se faz uma aquisição de um equipamento médico, se deve colocar no caderno de encargos uma série de itens de segurança e uma série de itens de compatibilidade com novos sistemas operativos. Só assim é que se pode garantir que os fabricantes comecem a olhar também para esta temática e comecem a investir para que isto não aconteça. Nós, neste momento, estamos no dia 7 de janeiro de 2020. A Microsoft, já há algum tempo, disse que a partir de 14 de janeiro de 2020 vai deixar de dar suporte ao Windows 7. Portanto, se virem ali, ela diz especificamente que atualizações de segurança ou correções vão deixar de ser fornecidas, okay? E diz, inclusivamente, que as máquinas vão ficar mais vulneráveis a vírus e malware. E o que acontece aqui é que, neste momento, todos nós deveríamos estar com planos de migração do Windows 7 para o Windows 10. E o que acontece é que eu, no terreno, não vejo grandes planos de migração, nem vejo muita gente a falar disto. O que é que vai acontecer? Possivelmente a partir do dia 14 de janeiro, não logo no dia 14, mas nas semanas seguintes vamos começar a ver algumas vulnerabilidades a serem descobertas no Windows 7 e a não serem corrigidas. E isto vai deixar as organizações abertas a um possível ciberataque e possivelmente abertas a um comprometimento das suas redes e da sua informação. Portanto, ou seja, nós temos que levar isto um pouco mais a sério e quando temos estes tipos de alertas dos fabricantes, temos que imediatamente formar grupos de trabalho e calendarizar uma migração para não chegar à data de 14 de janeiro de 2020 e temos milhares de máquinas com o Windows 7 que vão deixar de ter suporte. Isto leva a uma questão que é, quando nós temos máquinas atacadas, sistemas atacados, temos ransomware, isto não é, não é algo que não possamos controlar. Ou seja, muitas das vezes os ataques informáticos, na maioria das vezes, dependem de vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, mais uma vez, na maioria das vezes, são vulnerabilidades conhecidas. E são vulnerabilidades para que existem já os patches, já existem as correções do fabricante. Se formos a ver em 2017, quando aconteceu o problema do WannaCry, a Microsoft já tinha disponibilizado o patch em março. Nós tivemos o problema em volta de maio, junho. Portanto, o que aconteceu? As organizações que foram atacadas foi porque não fizeram uma série de correções de segurança que estavam disponíveis e são gratuitas de ser feitas. Ou seja, tem que haver um protocolo, tem que haver um compromisso e tem que haver uma profissionalização da área da segurança dentro das organizações. Ou seja, as organizações têm que começar a investir em recursos humanos, efetivamente, de segurança e de recursos humanos que sejam operacionais, porque só eles poderão fazer antecipadamente estas implementações corretivas. E cada vez que eu ouço que determinada organização foi atacada por ransomware, a pergunta que eu me faço, ok, foi por ransomware, como é que o atacante conseguiu entrar no sistema? Conseguiu entrar por uma determinada vulnerabilidade. Há quanto tempo existia essa vulnerabilidade? Existia há 6 meses. Porquê é que a vulnerabilidade em 6 meses não foi corrigida? E é essa a pergunta que tem que ser feita. Se a responsabilidade é efetivamente do Departamento de Informática ou é da administração, por exemplo, que não dá os meios ou o orçamento para executar essas correções. E isto é muito importante que seja discutido, porque cada vez que ouvimos falar em ransomware não é a doença, tal como quando eu estou constipado, a febre não é a doença, a febre é um sintoma da doença, o ransomware
é o sintoma de algo que está mal no sistema informático. E às vezes nós podemos ver coisas, podemos ter ataques em coisas tão simples como esta. Isto é um LCD normal, onde num hospital é feito a chamada dos pacientes. Portanto, o número de senhas vai passando ali. O que acontece? Este LCD tem um sistema de infravermelhos que é com o qual nós mudamos de canal nos LCDs normais, que é como este funciona também. Agora imaginem alguém que está constantemente a desligar este LCD. E é possível, porque não existe qualquer tipo de proteção neste tipo de comunicações. Portanto, eu posso estar ali à frente e estar constantemente a desligar este LCD. O que é que vai acontecer se estiver, por exemplo, numas urgências, não vai haver chamada de pacientes nas urgências. E o que é que vai acontecer? Vai começar a haver uma quebra de serviço. As pessoas vão começar a ficar mais, a ter mais tempo antes de serem atendidas, vão sobrecarregar mais a recepção e algo tão simples como, que se resolvia como pôr um bocado de fita à frente do receptor de infravermelhos do LCD. Ou, como isto é uma fotografia também tirada num gabinete médico, em que este dispositivo, que é o computador do médico, está virado para o paciente. Quando nós, num sistema de informação dentro de um hospital ou de uma clínica, viramos assim todas as portas USB e de rede para o paciente, nós poderemos ter um problema complicado aqui, porque aqui é uma porta de entrada para toda a rede hospitalar ou da clínica e facilmente um atacante pode interceptar password, informação, ou o que é que seja. Ou seja, tem que haver uma consciencialização e algum cuidado na colocação destes dispositivos e da forma como é que as portas USB, portas de rede e entre outras estão ou não colocadas para pessoal estranho às organizações. Outro exemplo engraçado é esta máquina, que muitos de vocês deverão saber o que é, e o engraçado nisto é que nós encontramos muitas destas máquinas alegremente ligadas à internet e diretamente ligadas à internet em todo o mundo e em Portugal também. Encontramos estas máquinas quando procuramos um determinado tipo de porto, que é esta pesquisa que nós fazemos, ou seja, nós temos umas ferramentas especiais, procuramos este tipo de máquina e encontramos a máquina ligada à internet. E o problema é que estes tipos de máquinas, quando foram desenhados, não foram desenhados a pensar na segurança, nem para estar diretamente ligados à internet. Então, o que se consegue fazer é o que nós estamos a ver aqui, que é uma pergunta simples à máquina, em que ela nos responde dados sobre os pacientes que estiveram a fazer exames naquela máquina. Ou seja, podemos extrair toda a informação de pacientes que fizeram exames ali e, inclusivamente, usando técnicas mais avançadas, pode-se colocar uma mancha onde ela não existe ou tirar uma mancha onde ela existe. Portanto, isto tudo porque a máquina está alegremente ligada à internet, alguém achou que era boa ideia e ninguém está sequer a olhar para essa situação. E então podemos, como podem ver aqui, extrair informação sobre o nome do paciente, a data de nascimento, a descrição, etc, etc, etc. Portanto, isto não é ficção científica, isto é a realidade e já é a realidade também em Portugal. Nós cada vez mais temos dispositivos ligados à internet, dentro dos hospitais, dentro do ambiente médico, também existe, ou seja, muitos indivíduos dependem destes dispositivos. Cada vez mais existe apps e monitorizações seja de glicémia, seja cardíaca, seja de pressão arterial, ou o que é que seja. E o que acontece é que estes dispositivos, ao serem comprometidos, podem ser uma porta aberta para todo o ecossistema onde eles são ligados, incluindo os hospitais. Em que nós podemos ver aqui, neste slide, as várias interações possíveis entre os dispositivos, desde o paciente até ao equipamento hospitalar. Ou seja,
Cada vez mais nós temos, e bem, tecnologia ao serviço da medicina. No entanto, essa tecnologia tem que ser bem avaliada do ponto de vista de cibersegurança e tem que ser bem avaliada aonde é que dispositivos é que eles se ligam e a que dispositivos é que têm acesso. Porque se nós comprometemos um dispositivo destes e algum médico ligar esse dispositivo, por exemplo, a um equipamento maior num hospital, nós podemos ter uma porta aberta para toda a informação nesse hospital. Claro que nós falamos em RGPD, falamos em proteção, falamos em isso tudo, mas isto é um mundo de pessoas. As pessoas estão do lado de quem procura uma unidade de cuidados e estão do lado de quem também, dos profissionais. E as pessoas são, efetivamente, o que torna a cibersegurança um problema. Porquê? Porque nós podemos, por exemplo, proteger os dados de uma determinada pessoa, mas depois essa pessoa tira esta fotografia, como vocês estão a ver agora, e coloca no Facebook, por exemplo, com todos os seus dados pessoais, data, hora, data de nascimento, nome completo, o que é que foi fazer, o que é que não foi fazer ao hospital, e podemos ter uma situação de exfiltração de dados em que depois o hospital não sabe muito bem se foi problema dele, do que é que foi, e afinal de contas foi o próprio utilizador, o próprio paciente que publicou essa informação. E isto não é tão incomum assim, porque basta vocês fazerem uma pesquisa nas redes sociais em que nós temos isto, por exemplo. Temos pessoas que partilham resultados de análises, temos pessoas que partilham os medicamentos que vão tomar e temos pessoas que partilham as suas radiografias. Ou seja, é um mundo extremamente complicado porque os pacientes também não estão consciencializados e não estão preparados para proteger a sua própria informação. E neste caso é importante que quem faz o cuidado médico, as organizações que fazem o cuidado médico, tenham mecanismos que validem a informação e que validem de onde é que saiu a informação. Ou seja, por exemplo, nas análises seria tão simples como isso, como haver marcas de água nos documentos, marca de água únicas que identificassem quem é que imprimiu ou quem acedeu àquela informação, o mesmo nas radiografias e etc. Até porque se nós pensarmos em tudo, pensarmos nisto num bolo, juntarmos tudo, pensarmos em cibersegurança, pensarmos no investimento que temos que fazer, na tecnologia que temos que usar, podemos investir o máximo, podemos ter a melhor tecnologia, mas tudo vai cair em cibersegurança porque a cibersegurança não é tecnológica. A cibersegurança é cultural. E se não houver uma consciencialização das organizações de cultura para estas temáticas, de nada vai valer termos os melhores profissionais, temos a melhor tecnologia, temos as melhores defesas, porque não vai funcionar. As pessoas têm que entender que a cibersegurança tem que ser efetiva e têm que entender, aprender a defenderem-se e a defender a sua organização. E isto é um trabalho muito complicado, porque já devíamos estar a falar disto no secundário ou mais abaixo, devíamos ter disciplinas sobre isto e é difícil, porque quase ninguém entende tecnologia do ponto de vista de cibersegurança, porque toda a gente diz a célebre frase que me irrita um bocado: mas eu não tenho nada a esconder. É evidente que nenhum de nós deve ter nada a esconder, mas a nossa privacidade é um direito e não podemos abdicar dele. E com este me despeço, espero que tenham gostado, fica aqui novamente o meu contacto e muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Vamos dar agora o início ao período de perguntas e respostas, portanto desafio todos os participantes que já ultrapassam a centena, portanto, para colocarem também questões que possam ter surgido, quer na sequência da apresentação do Sérgio, quer eventualmente de outras áreas relacionadas que possam não ter ainda a ser abordadas. Para isso, chamava só a atenção que há um módulo no Zoom de Q&A que facilita a gestão das perguntas e respostas para tal.
Entretanto, Sérgio, se calhar arrancava já com uma questão enquanto vão surgindo outras perguntas. Logo no início da apresentação falou da evolução das tipologias de cibercrime que têm acontecido. No âmbito da área da saúde, têm acontecido todas elas, têm acompanhado todas elas a tendência geral do cibercrime ou tem havido algumas particularidades? Por exemplo, abordou de forma específica na tentativa de, por exemplo, simplesmente deitar abaixo um sistema, por exemplo, na área da saúde, imaginaria eu, se calhar de forma errada, que não seria muito típico. Portanto, perguntaria se, de uma forma geral, na área da saúde há uma proximidade com o tipo de cibercrime geral ou se existem algumas particularidades que são de destacar e de terem atenção. Da minha experiência na área de saúde, evidente que estamos a falar da minha experiência e do trabalho que a minha empresa faz no campo, que pode não refletir a realidade nacional no seu total, o que nós assistimos na área da saúde é efetivamente o roubo de dados. Porque os dados relativos aos pacientes têm muito valor e efetivamente assistimos a isso. Assistimos também a alguns casos de pura sabotagem de equipamentos, dano dos equipamentos médicos, mas tem a ver com alguns casos mais residuais de pessoas que estão insatisfeitas com a organização. Mas, efetivamente, a maioria é roubo de dados. Ok, obrigado. Temos uma pergunta do José Carlos Pinto, que pergunta ao Dr. Sérgio acerca da inexistência de orçamentos nas empresas e Estado para a cibersegurança. Qual a sua opinião e o que recomendaria nesta área? Bom, isto efetivamente é um problema grande porque o tipo da informática e o tipo da cibersegurança ainda não se senta à mesa dos grandes nas organizações. Não é visto como o tipo que formata os computadores e dá jeito e é assim um bocado alucinado e está lá na cave. Bom, isto não é levado muito a sério, mas efetivamente deveria ser levado a sério. E quando existe algum administrador, alguma administração que não quer investir em cibersegurança e está no seu direito, o que deve ser feito deve ser indicado a essa administração o risco que ela está a correr ou não fazer esse investimento e a administração deve assinar e deve ser contratualizado esse risco que corre. Porquê? Porque mais tarde, quando acontecer um ataque ou acontecer alguma coisa, não haver a questão, mas eu não fui avisado, ninguém me disse nada, ok? Nós não podemos fazer nada para obrigar as administrações a investirem em cibersegurança, exceto consciencializá-las, mas se mesmo assim elas não chegarem lá, nada a fazer, mas deveremos fazer passar a mensagem do risco que correm e do risco que a organização corre, fazer com que elas compreendam isso e se depois mesmo disso elas compreenderem esse risco, disserem não há dinheiro, então, ok, não há dinheiro, então contratualizar e isto não foi feito por causa disto. É a única solução que eu vejo, mas sim, compreendo e deveria ser a base de qualquer organização neste momento ou de qualquer projeto o investimento em cibersegurança, mas infelizmente não é. Okay, muito obrigado. Em jeito, parece-me que desafio, o José António Santos coloca a questão muito simples de se as aplicações desenvolvidas pela SPMS são seguras. Eu colocaria aqui se calhar um pouco o foco na sua opinião daquilo que pode analisar, mas aproveitava também para dar a oportunidade depois ao Pedro de eventualmente explicar um bocadinho, já que está tão envolvido nessa área no contexto da SPMS, de qual é o processo que também dentro dos serviços partilhados existe para garantir que tudo aquilo que é feito no âmbito do seu trabalho é seguro. Sim, certo, Miguel, com todo o gosto, mas deixava o Sérgio, até porque se conseguir ainda tentarei também endereçar um pouco a pergunta anterior e eventualmente até a próxima, porque temos aí trabalho realizado. Assim, relativamente a este caso específico das aplicações da SPMS, eu não consigo dizer que sim nem que não, porque não as conheço. Sei da realidade da SPMS que tudo é feito para que sejam seguras e que sejam feitas com o mais alto padrão de cibersegurança, mas em termos de operacionalização ou de testar alguma, nunca o fiz. Obrigado, Sérgio.
tentando recuperar até alguns dos pontos e mostrando essa articulação e esse alinhamento que temos, e depois, sem prejuízo de tentar também fazer aqui um wrap-up do que foi o webinar muito interessante do Sérgio, mas recordando o primeiro ponto. Eu muito gostaria de dizer que as aplicações estão 100% seguras, mas, como ele disse, nós não podemos garantir a segurança. O que fazemos é garantimos os processos, a atenção, o foco e a dedicação para tentá-las fazer o mais seguras possíveis. Nós temos programas internos de cibersegurança, nós temos um núcleo dedicado, ou seja, uma unidade dedicada a toda esta questão da cibersegurança, e no nosso caso, na organização da SPMS, também aludindo a um ponto que o Sérgio referiu, a cibersegurança tem mesmo assento junto do Conselho de Administração. Aliás, eu peço desculpa, eu cheguei mesmo em cima da hora para o webinar, porque vim do Comitê de Cibersegurança da SPMS. Aliás, o Comitê de Risco e Segurança da Informação da SPMS, que se reúne com os 3 elementos do CA e com todos os diretores de todas as direções da SPMS, 1h30, 2 horas, todos os meses. Nós viemos da 18ª reunião, desde que o comitê foi criado, e tem sido muito útil para disseminar e obter alinhamento entre as diversas direções, porque, como o Sérgio também referiu, a cibersegurança já não é, e há muito que deixou de ser, um tema apenas dos informáticos. Quem pensar que a cibersegurança é um tema dos informáticos não tem efetivamente muita cibersegurança nas suas apps, nos seus serviços, nos seus processos internos. Por termos percebido, ou acharmos que termos percebido isso há algum tempo, que nós temos esse alinhamento, temos esse aval e patrocínio muito interessado do CA, daí obviamente que depois decorrem algumas condições facilitadas para, por exemplo, termos um programa interno de awareness e sensibilização, porque no âmbito do que é a Estratégia Nacional da Defesa do Ciberespaço, elaborada nacionalmente, ou seja, é a grande estratégia de cibersegurança a nível nacional, elaborada pelo Centro Nacional de Cibersegurança, pelo Gabinete Nacional de Segurança, e, portanto, a nossa estratégia na saúde decalca um pouco os 6 eixos dessa estratégia nacional, que também está alinhada com a própria diretiva da NIST, e, portanto, depois, no âmbito desses eixos, um dos mais importantes, porque, como também o Sérgio referiu, muitas das ameaças vêm de dentro. Aliás, a saúde tem um particular, ou seja, se há particularidades a nível de cibersegurança na saúde, uma delas, que é reconhecida, é que é o setor onde a maioria, ou seja, mais de 50% dos ataques são internos. É o único, aliás, setor assim, com alguma representatividade, onde a maioria dos ataques são de dentro. Eventualmente por causa desta questão, como o Sérgio também referiu, da apetência pelos dados. E, portanto, nós temos este programa para tornar todos sensíveis à cibersegurança na SPMS, mas também temos, e agora mais concretamente em termos da resposta à pergunta, também temos um programa de desenvolvimento de software seguro. Porquê? Porque não se pode esperar que quem esteja a desenvolver uma aplicação saiba automaticamente como a desenvolver de forma segura. Ou seja, obviamente, muito importante será o uso da aplicação, e isso passa pelo awareness, pela sensibilização. Uma outra vertente será a cultura organizacional, como o Sérgio também referiu, mas obviamente que ajuda muito que o desenvolvimento, os princípios que tiveram na gênese do desenvolvimento dessa app, dessa aplicação, desse serviço digital, tenham tido security by design. E, portanto, nós temos um programa interno em que damos formação específica a todos os programadores, ao gestor de projeto, ao analista funcional, que faz o levantamento dos use cases e requisitos que são necessários para desenvolver aquele serviço ou aquele produto digital, para tornar a app a aplicação, o serviço, o mais seguro possível. Podia estar agora aqui, continuar a aborrecer-vos com diversas outras iniciativas e diversas outras vertentes que fazemos, mas acima de tudo, e como disse também já o Sérgio, e agradeço esse reconhecimento, não garantimos, é impossível na segurança, quem estiver a fazer isto com seriedade não pode garantir
aquilo que é impossível de controlar a 100%. Portanto, não conseguimos garantir que são invioláveis, mas tentamos muito que assim sejam. Bem, e como estamos a receber cada vez mais perguntas, eu vou tentar juntar algumas ou pelo menos relacioná-las para conseguirmos abordar o maior número possível de perguntas ao longo do tempo que nos resta. E passava por uma pergunta do Cláudio Fernandes, que perguntava, na sequência de sendo o investimento em saúde limitado e estando os sistemas, na maioria dos casos do setor público, obsoletos, que medidas é que podem ser tomadas pelas organizações em particular, quer sejam hospitais ou centros de saúde, para manter a modernização do seu parque informático, por um lado, e aproveito também para adicionar aqui também a pergunta do Carlos Sousa, na perspectiva de que forma é que acha, Sérgio, que se pode formar de que forma prática, digamos assim, é que se pode formar rapidamente e com algum nível de exigência também, claro, pelo menos um recurso, um Chief Security Officer em cada hospital, tal como já impõe a legislação? Bom, eu vou começar por essa última, que é mais fácil de responder. Formar rapidamente um CISO é impossível. Pronto. Ou seja, nós para termos CISOs agora tínhamos de ter começado há 5 ou 6 anos atrás. Portanto, nós podemos começar agora a formar CISOs, mas só daqui a 5, 6 anos é que vamos ter CISOs experientes, porque efetivamente um CISO é um recurso sénior que domina muitas áreas e é impossível ser alguém com pouca experiência no terreno ou pouca formação. Portanto, deveríamos efetivamente estar agora com um plano em marcha para ter essas pessoas preparadas daqui a uns anos. Relativamente à outra pergunta, que era a estratégia, não é? Medidas que podem ser tomadas mais a nível das próprias organizações para tentar manter a modernização do seu parque informático. Eu penso que a modernização... Há aqui um conceito que não é muito falado, que é o conceito de cibersoberania. E em Portugal, efetivamente, este conceito tem que ser mais explorado. Porque se nós tivermos uma articulação entre as organizações, entre quem de direito, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança, as universidades e o tecido empresarial, nós se calhar podemos ter soluções muito engraçadas e nacionais que consigam efetivamente ultrapassar muitas vezes esta questão da falta de verba ou falta de recursos. Porque, no fundo, o que não pode acontecer, seja na área da saúde ou seja nas outras, porque somos um país demasiado pequeno, é cada um fazer um investimento brutal nesta área. Nós temos que fazer investimentos conjuntos e partilhar as soluções entre as várias organizações. Não temos outra hipótese. Se nós conseguimos trazer as universidades para esta equação, temos muito a ganhar. Eu não sei se foi nesta pergunta falava-se entre o público e o privado. Eu não acho que haja uma diferença tão grande entre o público e o privado hoje em dia. Acho que efetivamente os sistemas de informação são praticamente os mesmos. Pode mudar um pouco a gestão, mas a nível de implementações ou de soluções, tecnologicamente avançadas ou não, elas são muito comparáveis. Okay. E pegando também aqui, tentando juntar duas perguntas... Desculpa interromper, só porque é muito complementar ao que o Sérgio referiu e responde aqui, penso que a 2 ou 3 perguntas em redor do mesmo tema, porque já falaram aqui na questão de se não devia haver um plano de vacinação, ou seja, semelhança a um plano de vacinação e esta sensibilização ou de publicitar a segurança ao cidadão e, portanto, aproveitando os perto de 120 participantes e apelando a todos que nos possam também ajudar, porque se estão aqui no webinar é porque têm interesse efetivo na cibersegurança, recordar uma iniciativa que nós retomaremos, tentamos ajudar dentro do possível em 2019, mas queremos retomá-la em 2020, que é o seguinte, um fator muito importante é efetivamente a educação, a sensibilização, o formar até o comum cidadão para estar sensível à cibersegurança e aos riscos em redor da segurança da informação. Há um curso disponível online chamado Cidadão Ciberseguro, promovido por um consórcio que tem também nos seus elementos o Gabinete Nacional de Segurança, o Centro Nacional de Cibersegurança,
e também a FCT e a NAU e diversos stakeholders, portanto, credível, válido, e que pode ser feito, obviamente, pelo comum cidadão, ou seja, pode ser feito, está acessível na internet e, portanto, é um excelente curso introdutório à cibersegurança, mas também se pode ser feito numa lógica de iniciativa organizacional. Foi isto que nós fizemos, até fomos um pouco uma das primeiras organizações a fazê-lo, e depois tivemos a ousadia de tentar fazê-lo para todo o SNS, e portanto lançámos esse curso para os perto de 130, aliás 135 mil em novembro, profissionais do SNS, nas diferentes entidades, tivemos diferentes taxas de participação, estamos perto de ter mais de 5 mil profissionais, não sei, acho que não é ainda muito perto de 6 mil, mas é mais de 5 mil profissionais que já fizeram com sucesso o curso, e é um excelente primeiro passo para quem puder ajudar a promover esse curso, porque a sensibilização é muito importante no setor da saúde. Como disse, as maiores ameaças ao setor da saúde são internas e chegam por e-mail. E, portanto, se nós conseguirmos alertar para estas, pelo menos estas duas facetas, a importância de não cair num phishing, bem como estar ciente de que as ameaças podem vir de onde não esperamos, ou seja, de dentro da própria organização, já seria um excelente primeiro passo. Complementar a isto, nós estamos a trabalhar com as ordens profissionais e com também já as universidades para ter, e já teremos em 2020, isso já se concretizará, nós teremos nos cursos de medicina, por exemplo, mas não só, noutros cursos de ordem profissional, nós teremos componentes dedicadas à cibersegurança. Porque se a saúde hoje em dia já é digital, no futuro ainda será mais, e por tudo aquilo que o Sérgio mostrou, os profissionais certamente terão que estar mais familiarizados e mais confortáveis com os riscos, com as vulnerabilidades e com a gestão que é necessário fazer entre os recursos que temos, as vulnerabilidades que enfrentamos e como conseguir aqui conciliar esta realidade. E, portanto, isso pode e deve ser logo no próprio, ou seja, reconhecido como uma faceta a desenvolver, como qualquer outra competência profissional dos profissionais que todos os dias ajudam no SNS. Já agora dou só aqui nota de um dos comentários que nos chegou pelo Q&A do José António Santos, que referiu que até no contexto do Centro Hospitalar de Baixo Foga, deu indicação a todos os novos médicos internos que foi referido, da cibersegurança, e entregarem o respectivo diploma de forma obrigatória, portanto fica também aqui um reconhecido... É uma excelente opção e uma excelente forma de garantir a conclusão de uma ação que é efetivamente válida e positiva. Exatamente. E agora aproveito para aqui fundir duas questões também que me parecem que são próximas, digamos assim. O Samuel Viegas há pouco estava a perguntar sobre em que sentido é que a mudança deverá ser feita na segurança, se através da elaboração de novos protocolos, que seriam mais de responsabilidade de engenheiros e de investigação, digamos assim, ou se na componente de melhor proteção dos dispositivos, por exemplo, com redes seguras, que estejam mais isoladas, o que já seria mais responsabilidade dos administradores dessas redes e dos próprios fabricantes. E se calhar misturaria aqui um pouco a pergunta da Mónica Simões, que refere que, sabendo que a integração de dados é uma das intenções dos profissionais do SNS, até que ponto é que centralizar acaba também por se tornar um pouco mais vulneráveis, dado a compilação de mais dados. Ficariam estas duas perguntas assim que me parecem que são próximas uma da outra. Bom, sobre a centralização, o caso específico não sei, mas posso dizer que a centralização é sempre benéfica quando bem feita. Isto porque, se nós tivermos várias instâncias de informação espalhadas, temos que ter vários controles espalhados, com várias medidas de segurança diferentes. Se nós tivermos só um repositório de informação único, e se esse repositório de informação tiver todos os acessos monitorizados de forma eficiente,
nós conseguimos saber sempre quem é que acedeu à informação. Ou seja, se houver alguma questão, nós sabemos quem é que acedeu ou quem é que tentou aceder à informação que não deveria. Portanto, o centralizar a informação, do meu ponto de vista, é sempre uma coisa boa. Agora, tendo em conta que sejam depois implementadas as medidas de controle e monitorização de acesso a essa informação. Muito bem. E em relação à questão de que caminho é que acha que seria ou será o mais adequado na perspectiva de criar mais protocolos em termos de cibersegurança ou da proteção em termos das redes em si, ou eventualmente ambas? Assim, a criação de protocolos, de redes, a questão está, em primeiro temos que efetivamente consciencializar as pessoas, desde o comum dos mortais, entre aspas, até aos profissionais de sistemas de informação. A partir daí temos de traçar uma estratégia, ela já existe, o Centro Nacional de Cibersegurança tem uma estratégia nesse sentido e bem articulada. Agora, todos nós temos é que fazer o nosso trabalho para que isso aconteça, ou seja, vai ser impossível só uma organização, ou duas, ou três, ou quatro, implementar isto tudo, porque é como eu disse na minha apresentação, se nós tivermos, por exemplo, um hospital que abre um concurso público para a aquisição de determinado equipamento e não põe nenhum requisito de segurança, temos um problema. Agora, porquê é que não é posto nenhum requisito de segurança no caderno de encargos de um concurso público? Possivelmente porque quem fez o caderno de encargos não tem uma consciencialização da necessidade desses requisitos. Ou seja, tem que haver um repositório ou algo que diga, olha, vocês vão fazer a aquisição, seja do que for, vocês têm que pôr estes requisitos de segurança no caderno de encargos. E estes pequenos passos vão tornando as coisas mais seguras. Ou seja, isto é como as dietas. Nós não podemos dizer de um dia para o outro, eu vou deixar de comer bolos. Isso nunca acontece. É um processo. E a cibersegurança em Portugal é um processo. Só que temos que começar a correr neste processo e depende de todos nós. Muito bem. Então, aproveitaria agora, se calhar, a pergunta do David Pinto, que perguntava, ou melhor, que afirmava com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, que veio ajudar um bocadinho a questão das ciberseguranças, mas como é que aconselha, Dr. Sérgio, que técnicas é que podemos utilizar para sensibilizar os decisores para a cibersegurança? Acabou de referir um exemplo muito específico, onde, se calhar, uma maior influência junto dos decisores e dos vários pontos de decisão que possam existir, como é que aconselharia essa abordagem? É assim, o Regulamento Geral de Proteção de Dados veio ajudar um bocadinho, mas o Regulamento Geral de Proteção de Dados em Portugal é um caso muito particular, porque quer as empresas compram ou não, nada acontece. E isso é a realidade que todos nós conhecemos até agora, pode ser que mude, mas efetivamente é isso que está a acontecer. Quanto à questão de como é que se consciencializa, bom, foi falado aqui do curso do Cidadão Ciberseguro, do CNCS, é um excelente ponto de partida para levar, por exemplo, os administradores a fazerem esse curso e a terem o score de se sabem muito ou sabem pouco sobre a matéria. E talvez ao fazerem esse curso e se tiverem um score menos bom, poderá fazer o clique e despertar algo para que haja um crescente investimento nessa área. De resto, o que funciona muito bem é, muitas vezes, e é o que nós fazemos na CyberSec, em vez de chegar ao administrador e dizer, olha, isto pode acontecer, isto pode existir, isto pode, não, é chegar e dizer, olha, um telemóvel é comprometido assim, e mostrar. Se alguém receber um PDF, isto é o que acontece. E muitas vezes as pessoas, ao verem o ataque acontecer, em ambiente controlado, mas a acontecer, despertam do que estarem a olhar para um monte de slides ou estarem a olhar para um monte de informação estática. Obrigado, Sérgio. Olha, também funciona muito bem simulações, obviamente, sempre com aval e autorização, porque pode ter aqui sempre algumas implicações, simulações mesmo daqueles ataques que no setor da saúde até são relativamente frequentes. Por exemplo, correr uma simulação de phishing. Nós fizemos 2 o ano passado, estamos em
conversas com algumas entidades hospitalares do SNS que também estão interessadas em conjunto fazermos qualquer coisa desse género em 2020 e, portanto, estamos também a analisar essa questão, porque efetivamente há sempre resultados muito interessantes, porque efetivamente por mais que achemos que temos as medidas, temos os processos, temos as políticas, a cultura é vasta e não está ao mesmo nível em todos os nossos colaboradores e, portanto, é sempre interessante ver que, na prática, eu diria que é quase impossível correr uma simulação de phishing ou de outro tipo de ataque e não ter resultados positivos no sentido de comprometimentos que teriam acontecido. E, portanto, isso depois, obviamente, traduz em risco mensurável. Dito isto, e só porque o Sérgio também mencionou na apresentação e também já foi alvo aqui de perguntas, e nomeadamente esta, a nível de se devíamos apostar mais nos protocolos, se nas redes. A nível de dispositivos médicos é uma pergunta complexa, difícil, que nós próprios estamos a tentar trabalhar no âmbito de um dos grupos que eu referi, o GACS, o Grupo de Acompanhamento para a Cibersegurança na Saúde, que tem participantes ativos e interessados do setor social, do setor privado, portanto temos também hospitais privados e temos também do setor público. E nós estamos com esperança, temos um grupo que está a trabalhar especificamente esta questão de que recomendações, como é que devemos preparar melhor o futuro e o presente dos dispositivos médicos. Esperemos ter qualquer coisa para poder mostrar, eventualmente talvez no eHealth Summit. Recordo agora também os participantes de que em março irá ocorrer o Summit, que já tem uma certa espaço próprio e já tem uma certa notoriedade no setor da saúde em Portugal e, portanto, em março de 18 a 21 também iremos voltar a falar de cibersegurança e de segurança da informação no âmbito do Summit. Aliás, teremos uns dias antes do Summit, cá em Portugal, a presença do Global Digital Health Partnership, a tal parceria internacional que não é só de cibersegurança, mas também tem cibersegurança de várias dezenas de países que irão ter a conferência nos dias que precedem o Summit. E, portanto, eu estava a dizer que recentemente, não foi recentemente, durante 2019, nós levamos a cabo um levantamento de sistemas operativos no SNS, isso já foi aqui referido, já foi tema hoje na conversa, pelo Sérgio. E só para dizer que há uma melhoria face ao Windows XP. Infelizmente, o caso paradigmático que o Sérgio mostrou, infelizmente, nem sequer é um caso único, ou seja, à partida nós até vamos ver se podemos partilhar alguma desta informação em breve, mas eu posso referir que nós temos agora menos, porque já tivemos mais e, portanto, temos em redor de 15 a 20% de máquinas no SNS, postos de trabalho dos profissionais ainda com XP, que é uma situação que obviamente não é o ideal, mas preocupa-nos mais o facto de que, como o Sérgio disse, ainda que o Windows 7 tenha terminado em 2015, houve uma extensão de suporte até 14 de janeiro deste ano, portanto estamos a 8 dias, creio eu, dessa data, e esse é o sistema operativo maioritário no SNS. E, portanto, estamos a fazer esse trabalho de sensibilização para que isto precise de ser atualizado. Sabemos que isto exige não só o que o Sérgio referiu, a complexidade e as dependências que são efetivamente muito complexas na saúde, mas também investimento. E, portanto, precisamos que as próprias entidades, nos seus orçamentos,
percebam e compreendam a valorização a nível de segurança e de cibersegurança que é importante, porque não se consegue ter cibersegurança sem recursos. Pedro, já agora, como já estamos a ultrapassar a hora que tínhamos previsto de duração de 1 hora, mas existindo ainda umas quantas perguntas, eu desafiaria com algumas mais o Sérgio e depois deixaria o Pedro terminar, aproveitando também para dar resposta a algumas questões que foram surgindo aqui, mais direcionadas ao âmbito da atividade da SPMS, relativamente até a alguns dos temas que já foram abordados, e acabaria por fazer ao Sérgio as questões que me parecem mais direcionadas para o seu caso em particular. Uma delas prende-se mais com a dúvida sobre que áreas em concreto é que existem de necessidade nesta área da cibersegurança, como por exemplo se mais no âmbito da resposta a incidentes, de offensive security, de GDPR, de computação forense, e como lidar com estes diferentes perfis e que acabam por se complementar na atuação. A pergunta é do Guilherme Ascione. E depois o José Oliveira colocou também uma questão relativamente à própria segurança de utilização de acessos externos. E lembro-me, por exemplo, também daqui da questão do Bring Your Own Device, que às vezes são algumas políticas que vão existindo, associando depois também aqui com uma pergunta do Pedro Sobreiro, que fala da importância realmente e do desfazamento que existe entre a produção dos equipamentos médicos e da segurança que têm que ter, falando ou propondo aqui, de certa maneira, uma estratégia nacional para a evangelização da cultura de cibersegurança dos profissionais de saúde que acabam também por estar muito envolvidos. Se calhar acabava por utilizar estes 3 temas para fechar as perguntas para o Sérgio e depois pedi então ao Pedro que dando aqui uma olhada também nas perguntas que surgiram para a SPMS, pudesse também endereçar aquelas que for possível no fecho. Bom, a Estratégia Nacional de Evangelização, acho uma excelente ideia, acho que devia existir algo do género, sim. Acho que deveria existir e deveria ser algo que de alguma forma testasse de forma regular os conhecimentos dos profissionais de saúde. Porque, efetivamente, é extremamente importante que eles tenham consciência da realidade atual e do que se pode fazer e do que não se pode fazer, dos ataques que existem. Pode ser um ataque tão simples como criar uma rede wireless com o mesmo nome da rede wireless que o médico se liga em casa. O telemóvel do médico vai se ligar a essa rede wireless e vai passar as credenciais dele de acesso a um determinado sistema de saúde. Portanto, uma coisa tão simples como dizer ao médico que deverá usar uma VPN se usar uma rede Wi-Fi não pública ou qualquer coisa do género. Relativamente aos devices e à validação, isso efetivamente é um problema muito grande. Porquê? Porque cada vez, e felizmente, cada vez há mais dispositivos que ajudam a vida dos pacientes, como foi o caso das bombas de insulina, como é o caso do leitor da glicemia, o Libre, como é o caso de outros dispositivos e aplicações que ajudam imenso os pacientes. No entanto, esses dispositivos e essas aplicações deveriam todos passar por uma validação, seja de que entidade for, uma validação nacional, em que teriam o selo de ok ou não ok. E isso daria a garantia a quem utilizasse esses dispositivos ou essas aplicações de que eu estou a utilizá-la, mas estou em segurança. Porque o que acontece é, muitas vezes estamos a usar dispositivos e aplicações e não sabemos o que acontece com aqueles dados, o que acontece, sei lá, se eu for, por exemplo, diabético, mas não quero que ninguém saiba que sou diabético, não é? E um dia vou pedir um empréstimo bancário
e os meus dados vazaram e o banco sabe que eu sou diabético, eu não vou ter acesso ao crédito à habitação e eu nem sei bem porquê. Pronto, e o que aconteceu foi que em determinada altura os meus dados vazaram de uma aplicação ou de um sistema que eu usei. Ou seja, deveria haver um selo ou uma certificação, não sei, um modelo qualquer que validasse, não, esta aplicação, claro, não é 100% segura, como já foi referido várias vezes, isto não existe, mas o risco de a usarem é reduzido. Okay? O risco é reduzido, portanto, a pessoa tem ou não, usa ou não usa com base no risco, mas está informada do risco e está informada de como é que aquilo funciona. Porque muitas vezes também os dados vão para países em que o RGPD não funciona, não se sabe muito bem, e às vezes acabam com situações complicadas. Portanto, na minha ideia, sim, deveria existir algum organismo que validasse e monitorizasse. Eu vejo isto quase como se faz com a medicação. Temos casos, o Infarmed que valida a medicação, faz os testes, está tudo ok. Pronto, deveria haver algo do mesmo género para os dispositivos associados à saúde. E só, porque como se calhar escapou essa pergunta, no âmbito dos diferentes papéis ou perfis no âmbito da cibersegurança, relativamente aos profissionais que possam ser mais na área do offensive security, mais na área da resposta a incidentes, da proteção de dados, da computação forense, de que forma é que vê o desenvolvimento assim destas diferentes competências ou destes diferentes perfis e de que forma é que acha que seria benéfico a existência desta expertise, digamos assim, e a sua complementariedade com o que já existe? Eu vejo uma tremenda falta de profissionais nessa área em Portugal. Tremenda mesmo. Se formos para a administração pública, ainda pior, porque a administração pública não consegue de todo captar estes profissionais, porque profissionais bons nesta área são atraídos por grandes empresas e muitas vezes para fora de Portugal. Ou seja, nós temos que, mais uma vez, repensar um bocadinho como é que estas coisas teriam de funcionar, porque, efetivamente, nós temos a necessidade de pessoas que façam ofensa, ou seja, que testem os dispositivos, que façam o papel de um atacante e que descubram as vulnerabilidades antes dos atacantes, e isso é um processo contínuo, porque uma vulnerabilidade que não exista hoje, amanhã pode existir, ou seja, eu posso entregar um relatório e dizer ao meu cliente está tudo ok, amanhã se há uma vulnerabilidade nova ele é atacado e pergunta, ok, o que aconteceu? Bom, isto tem que ser um processo contínuo, não é um processo estático. E depois, claro, a monitorização de todos os sistemas tem que ser efetivamente algo que existe e que seja centralizado. Mas mais uma vez vamos cair na parte em que é impossível cada unidade hospitalar, e não nos podemos esquecer eu não tenho noção, mas quantas pequenas clínicas é que existirão em Portugal? Não sei, milhares, se calhar. E essas pequenas clínicas não vão ter nem verbas para contratar um profissional dedicado, alguém que teste sistemas dedicado, etc. Ou seja, tem que haver algo integrado, tem que haver alguma organização comum que disponibilize estes serviços e que disponibilize os serviços num pacote para todos. E assim atingimos níveis de cibersegurança eficazes. Até lá será extremamente complicado, porque os recursos são difíceis de encontrar. Dentro dos recursos difíceis de encontrar, os bons ainda pior, porque são meia dúzia em Portugal, e a situação torna-se efetivamente complicada. É algo que, não sei, alguém tem que olhar para isto, mas de uma forma, tem que haver uma estratégia de em 2020 é impossível, porque não existem os recursos, mas queremos, por exemplo, em 2025 ter não sei quantos mil recursos em Portugal nesta área, ok? Então temos que traçar este plano de formação e temos que ter estas condições para estes recursos não ficarem, não se irem embora, não é? E isso, efetivamente, não existe e é um problema para as empresas de segurança como a minha, como é um problema para os hospitais, para a função pública, porque, efetivamente, a nível, isto não é só Portugal, a nível mundial, há uma escassez destes profissionais, porque de repente isto explodiu e ninguém estava preparado. E já agora, se calhar, fazendo até o tema como ligação, depois para o Pedro fazer o fecho,
O Vítor Alexandre colocou aqui a questão sobre o papel dos auditores internos até das entidades do SNS e de que forma é que se pode contribuir para reforçar a implementação dos procedimentos de cibersegurança existentes e nas respectivas entidades, de que forma é que vê o papel dos auditores internos e como é que se calhar se pode potenciar o seu papel nesta área através de eventualmente dotá-los de competências para este efeito. E pronto, aproveitava enquanto a última intervenção para agradecer ao Dr. Sérgio desde já e a todos os participantes e ao Pedro que fará o fecho. Assim, os auditores internos já conhecem o terreno, conhecem as organizações, conhecem os processos de negócio, portanto, melhor que ninguém, eles poderão validar algumas situações. Ou seja, poderá haver efetivamente uma formação nesta área para os preparar, no fundo, para detectarem algumas situações e fazerem alguns planos, algumas formações, algumas consciencializações e fazerem a ponte, quando detectarem casos mais complicados, entre profissionais mais avançados. Ou seja, vejo quase como o papel de elos entre a tal organização central, dotados de um determinado tipo de conhecimento que conseguem resolver algumas situações, detectar algumas situações mais complicadas e depois, na globalidade, passá-las a um outro organismo e assim aumentando, isto é quase orgânico, aumentando toda a segurança de todas as entidades envolvidas. Ou seja, eu mais uma vez refiro, isto é difícil porque nós, os portugueses, somos latinos e somos os egos. Isto é complicado, mas na cibersegurança nós temos efetivamente que trabalhar em rede e temos que trabalhar em colaboração sem egos, porque no fundo somos nós, somos os nossos dados, os dados dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos filhos e a identidade digital que está em jogo. Portanto, todos nós temos que contribuir para isso, não pode haver aqui... Tem que ser um modelo colaborativo acima de tudo. Portanto, tem que ser lidado por alguém com o que se diz hoje em dia soft skills, não é? Alguém que saiba manobrar bem estes egos, mas efetivamente tem que ser feito. Para terminar, como era muito a última pergunta, quero agradecer também às pessoas que estiveram aqui no webinar e fico a dispor para qualquer questão ou qualquer dúvida, queiram colocar por e-mail ou afins. E muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Só aproveitando essa ponte e dizendo que, por exemplo, eu infelizmente só posso falar pelo setor público, porque, e essa era uma das perguntas que ainda tínhamos aqui, que é a visibilidade sobre o setor privado. Contamos com atos voluntários do ponto de vista de partilha de informação, porque só uma entidade como a Polícia Judiciária, no caso do cibercrime, ou eventualmente o Centro Nacional de Cibersegurança, é que pode ter uma visão um pouco mais ampla da realidade nacional, mesmo no setor da saúde, envolvendo o privado. Dito isto, os auditores internos podem, no setor público, por exemplo, incentivar e ajudar numa iniciativa num desafio e iniciativa que lançámos de que cada entidade de saúde do setor público, portanto, estamos a falar essencialmente hospitais, que constitua um comitê de risco e segurança da informação. Portanto, a SPMS até partilhou o seu regulamento interno para servir de exemplo, para quem quisesse fazê-lo, e, por exemplo, isto parece-me uma coisa que podia perfeitamente enquadrar num auditor interno, ajudar e promover que esse órgão fosse constituído e reunisse regularmente no seio da sua entidade. Aproveitando aqui a ponte para o Sérgio, e portanto, numa lógica de wrap-up e agradecimento ao Sérgio, eu penso que não conseguirei responder todas as perguntas que ainda estão aqui em aberto, dirigidas diretamente à SPMS, eu peço imensa desculpa por isso, eu tentarei muito rapidamente ver aqui algumas que possa dar uma resposta muito telegráfica, e por exemplo, as atas do Comitê de Risco, por conterem informação confidencial, porque tratam de vulnerabilidades e outras coisas que são ali discutidas, à partida não serão publicamente acessíveis,
mas podemos tentar ver de que forma é que podíamos dar visibilidade sobre a reunião ou alguma coisa na reunião. A nível de perfis, estamos a trabalhar nisso. Eu não tenho comigo, neste momento, a melhor informação para isso e, portanto, aqui, infelizmente, não consigo dizer mais do que continuamos a trabalhar nisto em conjunto com muitos outros stakeholders que estão aqui envolvidos, externos à SPMS. Não é uma questão informática, ou não é essencialmente uma questão informática. Concordo que devíamos fazer mais trabalho, se calhar até externamente ao que é a rede primária que existe, que é a rede do elemento de coordenação operacional da saúde, que é a SPMS, o ECOS, e os RNOs, os responsáveis de notificação obrigatória em cada uma das entidades do Serviço Nacional de Saúde. Esta rede já funciona muito bem, mas mesmo nesta rede nós sabemos que há sub-reporte de incidentes e também podíamos canalizar melhor aqueles reportes que há e a partilha de informação e de lições aprendidas com incidentes e, portanto, concordo que sim, isso tem que ser melhorado e devemos melhorar isso. Em termos de certificação, parece-me um desafio interessante e relevante. Mais uma questão sobre a partilha do que aconteceu. Acho que sim, acho que teremos que caminhar nesse sentido. E já estamos e assumimos muito claramente essa responsabilidade de definir guidelines para as entidades do SNS. Temos esse papel, temos até alguma regulação por inerência de um despacho e de portarias e, portanto, sim, reconhecemos a responsabilidade de partilhar as boas práticas e as recomendações junto às entidades e até já o fazemos. Eu peço desculpa se deixei alguma pergunta de fora. Queria muito realçar aqui um pouco, como referi, como o Sérgio também deixou muito claro na sua intervenção brilhante, os diferentes níveis, desde o muito micro pessoal, do ponto de vista de haver um compromisso pessoal, de que sim, eu vou manter sensibilizado, eu vou manter atualizado minimamente em termos de cibersegurança, fazendo este curso online, lendo aquele artigo, falando com aquela pessoa, ao ponto da organização em si, reconhecer isto obviamente passa muito também pelos órgãos de decisores, pelos órgãos de decisores máximos e intermédios, e depois pela boa colaboração, deixando os egos, como também referiu o Sérgio, deixando os egos de parte e colaborando nacionalmente e internacionalmente. Mas efetivamente a cibersegurança é um processo contínuo, é um processo que de dia para dia a sua importância e criticidade é cada vez maior. Temos muitas evidências nesse sentido e efetivamente, como também, e esse é o desafio acrescido, como também muito recentemente nós tivemos como convidado num destes fóruns dedicados à cibersegurança uma empresa internacional de renome, a Cisco, que nos corroborou que estes desafios de obter recursos especializados, obter recursos qualificados, pessoas que nos possam ajudar a nível de cibersegurança, é um desafio que se sente mesmo lá fora, mesmo para empresas que não têm tantos problemas de conseguir atrair e propor opções a profissionais como uma Cisco, como uma Google, como uma qualquer dessas empresas. E, portanto, é efetivamente um desafio, é um desafio que teremos que tentar obviar. E eu penso que muita da informação que o Sérgio deixou, se não resolve de forma mágica a coisa, pelo menos terá ajudado muito. E daí as minhas últimas palavras serem de agradecimento ao Sérgio por este webinar. E também à excelente moderação e colaboração do Miguel. Muito obrigado a todos e relembrar-vos que o próximo webinar está marcado para 11 de fevereiro. E com isso agradeço a presença de todos e desafiava-vos para voltarem aqui aos webinars da APA e da SPMS 11 de fevereiro. Eu
confesso que não tenho a hora, mas há de estar publicitado nos sítios do costume. Muito obrigado a todos. Mesma hora também fica assegurado também para fazer, e fica a nota que é com o jornalista Pedro Pinto da TVI, portanto fica já o teaser, digamos assim.